A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que maravilha! Nós estamos continuando com o tema A Voz Dominante, hoje parte 2, sobre a importância de algo genuinamente de Deus, que não somente fale de Deus, mas venha liberar a presença de Deus. Sabemos que Deus tem o seu corpo, a sua noiva, em toda a terra. Dentro de cada denominação existe o joio e o trigo, existe realmente pessoas de Deus. Não podemos generalizar e pensar que, como uma facção, que Deus só fala através de nós. Na verdade, Deus também fala através de nós. Mas não somos melhores nem seitas. Nós sabemos que Deus tem os seus e são pessoas maravilhosas que vamos conhecer na glória. Aleluia! Pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Assim como ao falso é verdadeiro, assim como ao joio e ao trigo, e cabe a nós, nesses últimos dias, buscarmos diante de Deus, realmente recebermos aquilo que é genuíno. Se for louvor, algo realmente ungido pelo Senhor, não algo comercial. Se for uma pregação, que seja algo realmente de Deus, não que se pareça com Deus. Então, nós não podemos ser preconceituosos e achar que as pessoas todas estão erradas, que nós estamos certos, porque nós mesmos precisamos melhorar. Na verdade, aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de mansidão, brandura e guarda, para que também não seja tentado. Então o que ele está dizendo aqui é: se você pegar um irmão na boca da botija, olha aqui, ó, surpreendido em alguma falta, corrija ele, mas com mansidão. Muitas vezes, para tirar o cisco do olho, acabamos tirando o olho do irmão, né? Então nós precisamos realmente chamar pecado de pecado, mas a ênfase do Novo Testamento não é o pecado, e sim a graça para sair do pecado. Ou seja, a graça para aqueles que quiserem sair do pecado, saírem do pecado. Portanto, é o evangelho da graça, não é o evangelho do pecado. E o pecado tem que ser tratado, exposto, explicado, só que precisamos fazer isso com um espírito de mansidão, para que não sejamos como João Batista, que já passou. Não podemos pregar o evangelho como profetas do Antigo Testamento, mas sim como profetas do Novo Testamento falando com a noiva. É claro que a igreja precisa de exortação, ela precisa de consolação, de edificação. A pregação ela é realmente arrependei-vos e convertei-vos. Agora, precisamos compreender o modus operandi do Espírito Santo, pregando a igreja do Senhor, para que nós não venhamos a colocar as pessoas na culpa e também não venhamos agora ser cristãos permissivos daqueles que diz que pecado não tem importância, mundanismo não tem importância, sendo um sal sem sabor. Então não podemos ser nem salgados demais, insuportáveis, nem também um sal sem sabor, aonde se cria uma licenciosidade, uma igreja misturada com mundanismo, carnalidade, pecado. Precisamos estar na moderação. Em 2 Timóteo, o capítulo 1, versículo 7, diz que a moderação ela é de Deus. Então, a moderação é a lucidez para pregarmos não somente o que somos chamados a fazer, mas também como fazer isto. Porque sabemos que o Novo Testamento só pode ser implantado pela graça. Esta viabilização nessa nova vida, nós recebemos Jesus pela fé, o Espírito de fé veio habitar em nós, e agora pela fé nós podemos receber uma santificação gradativa e também uma mudança em todas as áreas, de dentro para fora. Agora, essa mudança ela é importante, nós vamos chamar de santificação pela graça. Ela é importante em todos os seus aspectos. E nós não podemos diminuir a importância do aspecto de tratar com a questão de que diante de Deus não podemos estar de qualquer maneira, pois Ele é santo e na sua presença não habita pecado. Né? Então o arrependimento, a aplicação do sangue, as questões importantíssimas que são da igreja primitiva para nós um exemplo da vida cristã genuína, aonde nós podemos compreender que essa vida que nós ganhamos do Senhor, que tem características, que tem um chamado maravilhoso, ela é apropriada gradativamente, né? A vida só ao longo dos anos. Não podemos nem ser preguiçosos e negligentes, muitas vezes deixando
a operação que Deus quer fazer no nosso coração hoje. E nem, por outro lado, apressado, querendo virar anjo com a auréola de uma hora para outra. Porque é um processo, né? Que pega, a pessoa recebe Jesus, ela nasce de novo, mas como um bebê espiritual. Então, assim como ela se desenvolve fisicamente e economicamente, ela também se desenvolve espiritualmente. É um processo onde ela vai chegar à maturidade, a varão perfeito. E este processo de pegar um novo convertido, né, que está ali no meio da multidão, e ele aproveitar tanto a pregação como uma pessoa que está ali na igreja há 50 anos. Então, você veja que o Espírito Santo é tão sábio que ele faz com que o pregador possa pregar a mesma mensagem que vai exortar, consolar, edificar. A mesma mensagem temperada, equilibrada, um alimento que possa ser inteligível pelo novo convertido, que venha ajudar os primeiros passos daquela pessoa e que também venha solidificar e incentivar aquele que está tanto tempo na igreja, passando batalhas, que sabe, a não desanimar e a não desistir. Então, olha a sabedoria do Senhor, porque o Evangelho ele é um mistério, né? Ele é a pregação do próprio Espírito Santo através de nós. E muitas vezes nós estamos falando coisas, nem sabemos a profundidade e a abrangência, porque nós estamos falando uma frase aqui, e os irmãos estão ali, cada um, o Espírito Santo, ele é como se fosse um código, né? Ali como se fosse uma mensagem do WhatsApp. Ele vai codificado, mas quando chega na pessoa, cada um vai entender conforme aquilo que ele precisa entender. O Espírito Santo que está dentro da pessoa, ele vai ajudar a pessoa a pegar aquela frase e aplicá-la segundo aquilo que ele está precisando. Como Deus é sábio, né, irmãos? Ele prega através de nós e também conserta no coração de cada um, para que a pessoa que está ali, ela possa receber aquela palavra no Espírito. Amados, nós estamos falando aqui sobre a importância da manutenção diária da unção, de estarmos realmente ouvindo o Espírito, né? É tão importante que nós venhamos a realmente estar ouvindo o Espírito, a nível pessoal, a nível corporativo. Não existe denominação perfeita, mas se você teme a Deus, se os líderes eles respeitam a Deus, por mais que eles sejam falhos, essas eventuais falhas, nós estamos crescendo juntos e não vamos concordar com o pecado de ninguém, mas vamos ter paciência e orarmos pelos outros. Olha que coisa tremenda. Eu fiquei numa denominação por muitos anos. Eu não concordava, mas não procurei ser um rebelde. E no tempo certo o Senhor me tirou. Então eu digo para você, não saia da denominação porque você vê defeitos e falhas lá. Muitas vezes Deus vai usar a tua intercessão. O que Deus vai fazer por um tempo? Levantar você para interceder, levantar você para orar para aquela igreja. Depois, quem sabe, exortar. E por último, se as pessoas não ouvirem, Deus vai mostrar uma outra igreja para você. Agora não podemos procurar uma igreja perfeita, pois realmente essa vai ser lá no céu. O que nós precisamos compreender é que precisamos estar no meio de pessoas que temem a Deus, que respeitam a Deus e que estejam realmente levando Deus a sério. Porque perfeito no desempenho nós não somos, mas se formos sinceros, estamos sendo aperfeiçoados, né? O pior que não é a hipocrisia, é realmente o destemor. Agora, não é porque o teu pastor falha, não é porque ele realmente não é perfeito na exposição das escrituras, mas se ele é um homem humilde, temente, quer realmente servir ao Senhor, se ajunte a ele, o galardão teu é grande, você vai ajudá-lo, você vai cooperar com o seu dom, com a sua frequência financeiramente. E sabe, irmãos, Deus opera através de pessoas imperfeitas, todos nós somos imperfeitos, não é? O único perfeito no nosso meio, o Espírito Santo, que está nos aperfeiçoando. Então, por um lado, nós não podemos ser condizentes com pecados. Não podemos compactuar com pecados. Mas, por outro lado, não podemos ser perfeccionista, onde vemos um defeito no irmão, que às vezes não é por maldade, né? Mas por imaturidade, ignorância, ou porque não teve uma assistência. Muitas vezes o pastor ele é julgado no ministério assim, sem muita instrução, sem muita ajuda. Então ele vai de maneira precária, mas às vezes ele é sincero. Às vezes ele não é uma pessoa assim muito preparada, mas dentro do que ela tem ali de dom, de sabedoria, ela procura servir o corpo de Cristo com sinceridade. Então, essa imperfeição ela é secundária. O mais importante de um pastor não é que ele seja perfeito, mas para que ele seja temente, né, ao Senhor, sincero, e que ele realmente está crescendo junto com a comunidade.
Porque assim como a comunidade ela precisa de aperfeiçoamento, nós estamos crescendo juntos. Sabe, o pastor está aprendendo a pastorear, está aprendendo a pregar. Nós somos eternos aprendizes. Então quando você vê uma falha no irmão, na irmã, não deixa a igreja por causa dessa falha. Agora, se há hipocrisia, se há fingimento, se há má fé, se há roubo, se há engano, se há adultério, sem arrependimento, aí precisa ser conversado, né? Não estou dizendo aqui você ficar alisando o pecado, não estou dizendo aqui você estar compactuando do erro, né? Mas sim de você pesar se é o tempo profético. Porque eu não saí da igreja quando eu não concordava. Deus falou, fica. E eu fiquei. E glória a Deus, porque ali havia muitas pessoas de Deus, né? Muitas pessoas que me ajudaram bastante. A partir da liderança, a pessoa que estava ali me ajudou bastante, a família dela. Então, eu não me arrependo. Embora hoje nós tenhamos uma igreja que seja um pouco diferente doutrinariamente daquela que eu estava, eu tenho amigos na antiga denominação, respeito a antiga denominação, e não me acho nem um pouco melhor do que a antiga denominação. Não acho absolutamente que nós sejamos alguma coisa assim superior. Na verdade, estamos seguindo ali o que nós entendemos segundo a luz que recebemos da palavra de Deus. Então, assim, quando nós realmente valorizamos as pessoas, amamos as pessoas, isso é muito importante para Deus. Se eu, por exemplo, estou com uma pessoa que ela é de uma religião diferente, um budista, um candomblessista, um muçulmano, né? E nós temos uma fé assim um pouco diferente, isso não quer dizer que eu devo desprezá-los ou me achar superior a eles, porque todos temos uma alma. E todos nós temos valor para Deus, e nós não vamos ganhar almas sendo pessoas críticas ou pessoas assim, sabichões, só nós somos santos e dizendo que a pessoa está sempre errada. Porque, sabe, queridos, só Jesus é o caminho rumo ao Pai. Mas muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo isso corretamente, todo mundo está fazendo errado. Não é verdade. Na verdade, nós podemos aprender uns com os outros. Juntas e ligamentos, diz Colossenses 2,19. Então, se unir ao irmão sem preconceito é compreender que, embora ele tenha erros e falhas, mas ele pode ter um coração correto. Ele pode estar cheio do amor de Deus e segundo o que ele já aprendeu, às vezes ele é mais fiel do que a gente. Às vezes o irmão ele pode saber menos a Bíblia, mas com o pouco que ele sabe, ele está servindo a Deus melhor que a gente. Então nós não podemos idolatrar o que já sabemos da Bíblia e desprezar aqueles que sabem menos. Porque o que Deus nos dá não é para a gente competir com os outros ou jogar na cara dos outros ou escarnecer de quem não sabe. O que Deus nos dá é para lavar os pés dos últimos. O que Deus nos dá é para servir ao corpo. Não é nenhuma árvore dá fruto para si mesmo, mas sim para aquele que está passando. Portanto, se Deus deu a você conhecimento teológico, não é para você escarnecer de quem está pregando errado, mas para você se compadecer e com carinho, com amor, ajudar com aquilo que você aprendeu, com a mesma doçura que você recebeu do Senhor. O Senhor não te jogou na cara, Ele te pregou com amor, te passou com amor, e agora repartir o pão, né? Agora veja, às vezes uma igreja local, ela tem como ponto forte a doutrina, a pureza doutrinária, mas ali lhe falta um pouco, às vezes, de intercessão, e aí outros ministérios estão orando e aquela unção vem também. Todo o corpo de Cristo. Às vezes uma igreja ela tem muita unção, muito poder, mas ali ela é precária no ensino, ou às vezes a igreja ela tem bastante o fruto do Espírito Santo, mas ali lhe faltam os milagres, sinais e prodígios. Então, irmão, nós estamos aprendendo juntos. Nós como gerados pela graça, não nos consideramos uma igreja perfeita. Longe disso, meus irmãos. Nós almejamos aperfeiçoamento. Nós almejamos chegar à plenitude de varão perfeito. Mas se nós afirmarmos que somos varão perfeito, que já chegamos lá, que somos uma igreja melhor que as outras, nós estaremos mentindo. Porque Deus sabe que não é isto. Deus sabe que todos nós precisamos de aperfeiçoamento. E se nós nos ajudarmos uns aos outros, nós juntos cresceremos. A Bíblia diz, meus amados, que o juízo será sem misericórdia para com aquele que não tem misericórdia. Misericórdia não significa que você vai ver erros nas denominações e dizer que eles não existem.
Não é um trabalho de faz de conta. Sabe? Se uma igreja está ligada à sua cúpula maçonaria, se a sua igreja está linkada a festas juninas, a atividades mundanas, comércio da fé, isso biblicamente, gritantemente é antibíblico, mas as pessoas que estão lá, tem muita gente de Deus lá, né? Então nós precisamos compreender como é que eu posso ajudar? Criticando? Desprezando? Escarnecendo? Ou com humildade, ensinando sem ser incisivo? Sabe o que significa ensinando sem ser incisivo? Nós aprendemos muito isso com o Senhor Jesus Cristo, que ele fala por parábolas, ele não força a sua doutrina nem a sua presença, ele é como um semeador, né? Nós não somos chamados a convencer ninguém e nem controlar ninguém. Por exemplo, se eu pregar algo domingo e na segunda o irmão está fazendo o contrário, eu não posso ser um coronel que diga, o que você está fazendo aí? Eu não posso controlar as pessoas e exigir que elas obedeçam. Mas no próximo domingo estarei pregando novamente. O que significa a nossa parcela é instruir, mas não é forçar, controlar, dominar, exigir. Isso não é da nossa alçada. Quando Deus deu domínio de tudo, não deu domínio do homem sobre o homem. Então nós não temos mesmo querendo fazer o bem, irmãos, nós não podemos forçar as pessoas a tomar atitudes sábias. Até o próprio Deus mostra isso em Deuteronômio 30, 19, 20, que ele se coloca diante de ti o caminho da vida e da morte, escolhe tu. Então nós não temos o direito de escolher pelas pessoas. E se elas escolherem errados, nós intercedemos, temos paciência, se for preciso exortar na hora certa, mas nós não podemos exigir das pessoas obediência e nem nos culpar se elas não obedecem. Se você prega para as pessoas e elas não obedecem, a culpa não é tua. Você está entregando a mensagem. Até Judas andou com Jesus e desobedeceu. Ele tinha o melhor pastor e a melhor igreja, né? Não tem melhor igreja e melhor pastor que Jesus Cristo. Mas ele falhou. E Jesus sabia que ele era um hipócrita, mas durante muito tempo suportou ele. Então há um tempo profético para a correção e um método correto. Se por um lado alguns pastores falham em não exortar, se por um lado alguns pastores falham em não corrigir, né? Mas ficar ali alisando, passando a mão na cabeça das pessoas erradas, por outro lado, nós não podemos ser muito salgados, porque pela paciência se persuade os príncipes. Às vezes demora décadas para um adolescente se converter, e se nós formos com ferro e fogo, ele sai da igreja. Não vamos diminuir a doutrina, não vamos agora chamar pecado de coisa normal, nós não vamos agora ficar alisando ninguém, mas por outro lado, existe uma maneira de nós passarmos isto de uma maneira que venha edificar e dar tempo para a pessoa escolher se quer ou não obedecer. A igreja da graça, aqui no Novo Testamento, Paulo é a única igreja que levantou essa pergunta. Paulo estava discorrendo a sua primeira carta, a carta de Romanos, e aí chega no capítulo 6, ele diz, olha, dentro disso que eu estou falando, que você é salvo pela fé, não pelo comportamento, pode levantar em vocês uma pergunta. Essa pergunta a religião dos homens não levanta, nem a doutrina dos homens, só a graça levanta. É o capítulo 6. Pecaremos então para que a graça abunde? É uma pergunta que se levanta. Já que o homem tem liberdade, eu vou usar essa liberdade para pecar? É uma pergunta. É uma pergunta que Paulo levanta, que se levanta no meio. Porque, irmãos, através da graça, se salvarão alguns. Alguns vão aproveitar da graça para a libertinagem. Paulo falou sobre isso. O evangelho da graça, ele dá liberdade para obedecer e desobedecer. Obedeceu, bênção e vitória e salvação. Desobedeceu, não se arrependeu, é o inferno. Mas as pessoas são livres para obedecer e desobedecer. Assim foi desde o paraíso. Só a graça permite isso. Só a graça permite isso, irmãos. E é claro que a grande maioria vai preferir desobedecer. E é claro que a grande maioria vai escolher a porta larga. Mas não podemos mudar o discurso por causa disso e ficar nervosinho no púlpito. Entende? Vamos ao exemplo que eu estou pregando a graça, irmãos, a salvação para quem quer através da graça. Como que se funciona a salvação pela graça. E aí eu vejo alguns irmãos que estão aproveitando essa pregação para desobedecer. Eu vou mudar o discurso? Eu vou agora ferro e fogo? Não tem como, irmãos. Eu só tenho o evangelho da graça. Paulo disse em Gálatas capítulo 1 que se alguém pregar outro evangelho é amaldiçoado. Eu não posso mudar os meus minha pregação. Vou dar um exemplo. Jesus estava pregando.
Aí vem 4 ou 5 fariseus escutar. Ele vai deixar de ensinar as ovelhas para ficar falando com os fariseus? Não, ele vai pregar o evangelho da graça para as ovelhas. O que acontece é que nós não podemos mudar a nossa mensagem, porque nos últimos dias as pessoas, a maioria delas não ouvirão, não obedecerão, não farão. E se através da graça alguns se salvam, se mudarmos o evangelho, aí é que ninguém se salva. Portanto, o pregador ele está numa situação muito importante, de equilíbrio, de moderação, onde ele não pode mudar a sua mensagem. Nem para lá, nem para cá, nem calibrar para mais, nem para menos. Ele precisa pregar o evangelho da graça para os poucos que vão ouvir e praticar. Agora imagine você como Noé, pregando 120 anos e ninguém se convertendo. Você vai dizer, mas então foi em vão. Não, não foi em vão, porque ele estava sendo fiel a Deus que o chamou a pregar. Então o pregador, em primeiro lugar, o compromisso dele é com Deus. Se Deus se agrada da mensagem dele, que importa que o povo agrade ou não agrade, pratica ou não pratica, né? Se nos últimos dias a Bíblia diz que quase ninguém vai praticar o que ouve, agora eu vou medir a qualidade da minha pregação, ou a eficácia da minha pregação, pela frequência ou pela obediência do povo? Não. A minha conexão é com Deus. E eu passo para o povo, pela graça, com amor. Não posso mudar o tom porque é emergencial. Jesus não mudou o tom na cruz. Ele sabia que aquele ladrão da cruz daqui a pouco iria para o inferno. Daqui a pouquinho ele estaria no inferno. Mas o coração dele estava fechado. Jesus não mudou o tom, não mudou o discurso, não se alterou. Ele falou, não quer ouvir, eu vou ficar quieto. Então nós precisamos manter a lucidez, porque a desobediência de muitos nesses últimos dias, a negligência, a carnalidade de muitos, pode fazer com que você pense que a graça não funciona. Mas funciona para quem quer, meu irmão. O evangelho da graça funciona para quem quer. E como são poucos que querem, muitos, de cada 4 que você pregar, 3 não vão ouvir, não vão praticar. Mas você não tem outro evangelho. Eu não tenho outro evangelho. Entende? Não podemos mudar nem o conteúdo, nem a forma, pregando a verdade com amor. Porque, na verdade, foi esse evangelho que Paulo começou e é esse que vai terminar alcançando alguns. Paulo diz, eu fiz de tudo, de todos os meios, para de alguma maneira ganhar alguns. Então essa ideia de fazer uma igreja homogênea, uma igreja onde todos se convertem, todos obedecem, todos dão bom testemunho, tudo que ouvirem ali vão praticar, né? Às vezes eu vejo algum pregador dizendo assim, seja na internet, seja por áudio, ou seja eu mesmo, dizendo assim, irmão, vocês não estão fazendo o que vocês estão ouvindo? Irmão, não temos que fazer isso. Nós não temos que fazer isso, não está no evangelho. Nós não temos que forçar as pessoas a... Nós temos que continuar pregando, entende? Porque se você constata, vamos dar um exemplo assim, você tem uma escola bíblica, né? E você constata que dessas 10 pessoas que você está treinando, 8 estão dando mau testemunho. Não um exemplo. 8 estão ali, ouvindo. Você vai mudar o método? Não. Você vai mudar o discurso? Não. Você vai se desesperar? Não. Você vai desanimar? Não. Porque é bíblico, irmãos. Jesus falou. Você vai continuar pregando e cada um vai responder por si mesmo. Porque o evangelho não é pregado para salvação, ele é pregado para testemunho. A tua parte não é convencer, converter. A tua parte é semear. Quem convence, quem converte é o Espírito Santo e a pessoa, se ela quiser. Então nós estamos vendo um tempo agora em que muita gente não quer. E por causa disso, vamos nos desesperar e desanimar? Não. E por causa disso, vamos ficar nervoso ou vamos virar a mesa? Não. Nós vamos continuar pregando o evangelho. Ah, pastor, mas você está pregando o evangelho aí, está cheio de sem vergonha, cheio de pessoas que não estão praticando. É eles com Deus. Eu vou praticar, eu vou temer a Deus, eu vou viver o que eu estou pregando, cada vez mais pela graça. Então é muito perigoso, queridos, nós perdermos. Aí o pastor, por medo de perder os membros, perder dinheiro, perder frequência, ele começa a mudar o evangelho. Ele vai, já não começa mais a falar do pecado, já começa a dizer que pecado não tem importância, já começa a afrouxar aqui, afrouxar ali, e já não prega mais certas coisas para não perder membros. Que começa a tomar cuidado para não falar mais sobre pecado. Então ele vai pendendo para o lado da permissividade. Outros vão para o outro extremo.
pega o rei e começa a dizer, ou vocês vão obedecer ou nós vamos fechar a igreja. Ou como é que eu estou sabendo aqui que tem 3 irmãos aqui que estão fazendo isso e aquilo. Irmão, não é assim. Não é pelo outro estrado de coronéis da lei. Nós vamos continuar pregando o evangelho. Nós vamos continuar falando com amor, com moderação. Vamos continuar falando do pecado, mas com a ênfase na graça. Falando do pecado, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo gratuitamente perdoados e salvos pela graça. Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 3:28 diz que Deus não está olhando o comportamento, mas a fé. Romanos 4:5 diz que aquele que não tem o desempenho perfeito, mas confia em Cristo, o seu desempenho atual é computado como desempenho perfeito. Então, é de glória em glória que ele começou nós a boa obra. Ele não está olhando o seu desempenho, ele está olhando o seu arrependimento, a sua fé, a sua adoração, a sua comunhão com Deus, com os perdidos, compaixão, misericórdia. É isso que ele está olhando nesses 4 pontos. Até eu ter uma série mais para frente, passar 4 pontos necessários de crescer diariamente: arrependimento, fé, adoração e misericórdia. Então nós precisamos compreender que Deus não está olhando o desempenho. Muitas vezes nós avaliamos o irmão pelos erros e acertos. E o irmão que erra menos, às vezes é o mais safado. Às vezes o irmão que é mais certinho é o que é mais podre por dentro. Os fariseus eram os mais certinhos na sociedade. Mas Jesus não exortou ninguém com tanto rigor como os fariseus, porque eles eram hipócritas, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora eles faziam tudo certinho, mas por dentro estavam cheios de pensamentos, sentimentos e desejos piores de todo mundo. Então não adianta nós sermos atores. Às vezes o membro da igreja que menos erra é o que não será salvo, porque ele é um ator. Às vezes um membro assim que parece, ai, que fofinho, que queridinho, que maravilhosinho, é o membro mais hipócrita. Porque nós somos seres humanos, temos falhas, todos nós temos. Mas nós não concordamos com nossas falhas, nem escondemos, nem brincamos com nossas falhas. Em Provérbios 28:19, que aquele que confessa com a intenção de abandonar, terá misericórdia de Deus. Então, por um lado, eu não posso esconder o pecado, brincar, fazer de conta, ser um ator. Aqui, ó. E por outro lado, também não posso dizer, esse pecado não tem importância, uma vez salvo, sempre salvo, vou continuar pecando porque Deus é amor. Não, nós estamos falando que o pecado tem importância, o salário do pecado é a morte. Agora, é muito importante nós enfatizarmos a graça. É muito importante nós enfatizarmos o evangelho da graça, né? Isso é muito importante, irmãos, que esse é o evangelho da graça, não é o evangelho do pecado, é o evangelho da graça. E quando nós compreendemos isto, nós veremos, queridos e amados irmãos, que às vezes a pessoa ali está falhando, ela está errando, mas ela está diante de Deus, se cobrindo com sangue, temendo, Senhor, me perdoa. Ela está ali, sabe, se humilhando diante do Senhor. Senhor, ajuda eu a parar com isso, ajuda eu a largar isso. E os irmãos, o irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo, o irmão está fazendo isso. Mas Deus está sondando o coração, irmãos, que ele sinceramente quer largar aquilo, que ele sinceramente quer mudar, e ele está ali naquele processo de arrependimento e não conseguiu ainda largar, mas Deus está vendo a sinceridade dele. Em 1 Coríntios 11:32, e quando eu chamo o pecado de pecado, aquilo não é mais computado. Quando eu chamo aquilo de pecado com a intenção de abandonar, Deus se torna meu advogado, ele se torna responsável de me tirar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Deus que muda o nosso querer, nosso efetuar. Nós continuamos entregando o nosso coração. Porque por um lado nós vemos pessoas que não estão entregando o seu coração, por outro lado tem pessoas fanáticas entregando o seu coração, querendo virar anjo de uma hora para outra. Mas a moderação é continuar entregando o coração, crendo no perdão, e vamos mudando aos pouquinhos. Porque desde mim que estou pregando a todo mundo que está no banco, todos nós precisamos de mudança. Todos nós precisamos de aperfeiçoamento. Quem é de nós perfeito no desempenho? Quem é de nós, irmãos, que já somos igualzinhos ao Senhor Jesus Cristo? Quem é de nós que pode tirar a primeira pedra e dizer assim? Porque alguns pastores, alguns missionários, e nós vemos isso em todos os lugares, parece que pregam como se estivessem fazendo tudo certo, e os seus ouvintes como se estivessem fazendo tudo errado. Vou dar um exemplo. Púlpito contra povo, né? Ele ali com o reio na mão e o povo ali acuado, né? Não, irmãos, nós estamos no mesmo barco, tanto nós no púlpito como vocês aí no banco. Todos nós precisamos de aperfeiçoamento, e isso é com misericórdia, é um processo, ninguém está pronto, estamos errando cada vez menos. Isto requer paciência, não permissividade. Não é dizer que pecado não tem importância, mas paciência, porque Deus tem tido paciência comigo e com você. Ou não tem tido. Ou você não tem dado trabalho para Deus. Eu tenho dado trabalho para Deus.
Ou Deus tem tido misericórdia de você, não precisa nem ter misericórdia de você, porque você acerta sempre. É claro que Deus tem tido misericórdia de você. Então nós precisamos compreender que a misericórdia ela é muito importante dentro e fora da igreja, porque nós somos muito imperfeitos, irmãos. Muito, muito, muito imperfeitos. E quanto mais nós reconhecemos isso, melhor. Aquele que não reconhece isso é hipócrita, é perigoso. Cuidado com aquele que nunca erra e que dá a impressão de que faz tudo certinho. Estes são demônios encarnados, porque na verdade somos uma comunidade onde Deus nos chamou para sermos sarados pela graça. Eu quero juntar a minha fé com a sua. Pai, eu uno a minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã. Profetiza o teu shalom, a tua graça. Leva-nos ao arrependimento sincero. Leva-nos a realmente escaparmos de Sodoma, de Gomorra, deste mundo que está ruindo. E está como um pacote fechado para combustível para o inferno. Os céus se derreterão, o estrondo, e tudo se queimará e se derreterá, não ficará pedra sobre pedra. Tudo passará, os céus e a terra, Pai. Que pessoas devemos ser em santidade para escaparmos de tudo isso. Mas não santidade fanática nem fingida, mas a santidade que é produzida pela graça. A santidade que é produzida pelo Senhor. Aviva sua obra ao longo dos anos, Pai. E a faz notória e conhecida entre as nações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um grande abraço, foi muito bom repartir o pão com vocês, é sempre um privilégio nós estarmos juntos dia a dia. Estamos aqui nesse maná celestial, nessa atmosfera, e eu tenho crescido junto com vocês. E repassem este áudio ou este vídeo para outras pessoas e saibam que tanto eu que trago o estudo como você que compartilha temos o mesmo galardão. Estamos levando essa palavra, esse pão fresquinho na mesa, diante do olhar de pessoas que precisam ouvir isso, amém? Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo te ama, amém?